A escola te ensinou matemática, português, história, geografia, fórmulas, regras, mas ela não te ensinou a fazer um orçamento, a usar o cartão de crédito sem se endividar, a construir uma reserva de emergência e principalmente a lidar com o dinheiro na vida real. E isto talvez esteja te custando muito mais caro do que você imagina. A verdade é que muita gente cresce, estuda, trabalha, recebe um salário, mas vive no sufoco financeiro, vive no limite, vive apagando incêndio, vive com medo da próxima fatura, do próximo imprevisto, do próximo mês. E isso acontece não porque a pessoa ela é incapaz ou porque ela não se esforça o suficiente, mas a verdade é que ninguém ensinou realmente aquilo que deveria ser ensinado. E é exatamente sobre isto que eu quero falar nesse vídeo hoje para você. Tudo o que você não aprendeu na escola sobre dinheiro e quais são as consequências na sua vida financeira. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luana e aqui eu falo como sair das dívidas, a melhorar o seu relacionamento com o dinheiro, a ter liberdade financeira. Então, se você quer aprender mais sobre educação financeira e ter uma mentalidade diferente em relação ao dinheiro, a ter liberdade financeira, este é o seu lugar. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal. Inclusive, fazendo isso, você me ajuda a trazer mais conteúdos como estes para ajudar pessoas a aplicarem a educação financeira na sua vida. Se você já teve aquela sensação de trabalhar muito e ainda assim parece que o seu dinheiro não rende, ou até mesmo já se perguntou por que o seu dinheiro simplesmente desaparece, ou já sentiu aquela ansiedade quando a fatura chega, ou até mesmo passou por algum problema ou um imprevisto que bagunçou completamente a sua vida, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Milhares de pessoas passam por isso todos os meses, todos os dias. Isso não é porque elas procuram isso acontece com pessoas que trabalham, que se esforçam, que são inteligentes, mas isso acontece justamente porque elas não aprenderam sobre educação financeira. E aqui eu não estou falando que você vai ficar rico do dia para a noite. Eu estou falando sobre ter paz, sobre você parar de ser refém do dinheiro, porque educação financeira não é luxo, educação financeira é sobrevivência. A primeira coisa que a escola não te ensinou sobre o dinheiro é a base de tudo, que é controlar o que entra e o que sai. Parece simples, mas tem pessoas que elas não sabem o quanto elas ganham, o quanto elas gastam, para onde que o dinheiro delas vai. E quando você não tem clareza, qualquer salário ele se torna insuficiente. Tem até aquelas pessoas que costumam falar: eu não sei para onde que o meu dinheiro vai". Essa frase ela até parece ser comum e ser um pouco inofensiva, mas ela revela aqui um problema muito grave, porque quando você não sabe para onde o seu dinheiro vai, você perde o poder de decidir sobre o que fazer em relação a ele. E é aqui que escorrem os detalhes, que seria uma parcela aqui, um delivery ali, um gasto por impulso, um gasto que parece ser inofensivo, mas ele não é, por mais que seja pequeno, uma assinatura que você não usa, e no final do mês o resultado é sempre o mesmo. Sensação de sufoco. A escola ela te ensinou a fazer conta, mas ela não te ensinou a fazer a conta da vida real. E a vida ela cobra muito caro de quem não controla o próprio dinheiro, porque se você não controla o seu próprio dinheiro, você é controlado por ele. A outra coisa que a escola não te ensinou sobre o dinheiro é justamente a usar o cartão de crédito sem virar refém da fatura. Isso aqui é um problema muito sério, porque o cartão por si só, ele não é o vilão, mas a forma como ele é usado, sim. Porque
A maioria das pessoas, elas acabam usando o cartão de crédito como se ele fosse uma extensão do salário, como se o crédito ali fosse um dinheiro disponível, mas não é exatamente isso. O cartão de crédito, ele é apenas uma forma de pagamento. Ele não constrói patrimônio e também não resolve a vida financeira. Ele apenas antecipa decisões. E quando você não usa o cartão de crédito com planejamento, você está comprometendo o seu futuro. Você parcela hoje, mas transfere o peso para o mês seguinte. E é aí que vem o problema. Você tem uma renda nova, mas uma dívida velha. E isso faz com que a pessoa ela entre num ciclo em que parece que ela só trabalha para pagar conta, porque a escola ela ensinou os juros compostos na teoria, mas ela não ensinou o impacto dos juros rotativos na prática. Ela não ensinou que um atraso no pagamento de uma fatura pode virar uma bola de neve. Ela não ensinou que parcelamento em excesso compromete a sua renda futura. Aqui, a falta desse conhecimento, ele custa muito caro, porque quando você não sabe utilizar o cartão de uma forma correta, porque o cartão, ele não gera riqueza, ele na verdade revela se você tem organização. A terceira coisa que quase ninguém aprendeu é que ganhar dinheiro e construir patrimônio são coisas completamente diferentes. Tem gente que até ganha bem, mas vive no sufoco, e tem gente que ganha até razoável e consegue evoluir. A diferença aqui é exatamente não em quanto se ganha, mas na forma como você administra o quanto você ganha. Porque você pode até ganhar muito, mas se você não sabe organizar, se você não sabe reter, se você não sabe direcionar, você pode ganhar o dinheiro que for, mas você nunca vai conseguir construir nada. E tem gente que passam anos, passam a vida trabalhando, mas elas não têm uma reserva, elas não têm um patrimônio, elas não têm investimento, elas não têm segurança, elas não têm tranquilidade. A única coisa que elas têm é boleto pago e cansaço acumulado. E a ideia aqui é justamente você construir patrimônio para você alcançar uma certa liberdade. Porque o objetivo não é somente sobreviver financeiramente. O objetivo é justamente você conquistar estabilidade, segurança e liberdade. A riqueza ela não começa quando você ganha mais. A riqueza ela começa quando você sabe administrar exatamente aquilo que passa pelas suas mãos. Então a escola, ela ensinou as pessoas a ganharem um salário, mas ela quase nunca ensinou a construir um patrimônio com ele. E a quarta coisa que a escola nunca ensina é que imprevistos, eles não são exceção. Eles, na verdade, fazem parte da vida real. E isso precisa ser dito com muita clareza, porque tem gente que vive como se o mês fosse sempre previsível, como se nada fosse sair do plano, como se tudo fosse ser exatamente conforme esperado, só que a vida real ela não funciona assim. Sempre vai ter um remédio inesperado, uma manutenção do carro, um problema na casa, um salário que atrasa, uma queda na renda. E se a pessoa ela não tem uma reserva, ela faz o quê? Ela usa o cartão de crédito, ela pega um empréstimo, ela entra no cheque especial, ela parcela, ou seja, ela financia um imprevisto com juros. E a reserva de emergência, ela não é um luxo. A reserva de emergência não é para quem guarda dinheiro. A reserva de emergência, ela é exatamente a segurança da vida adulta. A reserva de emergência é exatamente aquilo que impede que um problema comum ele vire uma crise financeira. E se isso fosse ensinado desde cedo, muita gente teria evitado dívidas que carregou por muitos anos. Então, a reserva de emergência, ela acaba sendo aquela proteção fazendo com que você tenha segurança financeira. E quando você não tem uma reserva, você transforma qualquer imprevisto em dívida.
E a quinta coisa que quase ninguém aprendeu é que organização financeira não é sofrimento, não é castigo, não é você viver se privando o tempo todo, é justamente o contrário. Porque tem pessoas que acreditam que educação financeira é ficar cortando gastos de tudo, ficar contando moeda, viver se privando das coisas, deixando de viver. Só que a educação financeira de verdade não tem nada a ver com isso. A educação financeira de verdade, ela tem a ver com consciência, ela tem a ver com decisão, ela tem a ver com escolha. É você saber exatamente o que você faz com o seu dinheiro. E quando você se organiza, você para de viver no susto, para de depender do limite do cartão, você para de ter medo da fatura, para de viver ansioso por todo e qualquer gasto que aparece. E isso não tira a sua liberdade, na verdade devolve a sua liberdade, porque a verdadeira prisão não é você fazer orçamento. A verdadeira prisão é você viver no aperto, é você viver correndo atrás, viver endividado, viver ansioso, porque organizar, né, organizar a sua vida financeira, ela não limita a sua vida, muito pelo contrário, ela traz de volta o controle da sua vida. E agora vem uma grande verdade que talvez nunca tenham te dito, que a escola ela pode até não ter te ensinado sobre dinheiro, mas a vida ela vai te cobrar essa matéria de qualquer forma. E ela cobra com juros. Ela cobra em forma de dívidas, ela cobra em forma de ansiedade, ela cobra em forma de noites sem dormir, ela cobra em forma de limitações e ela cobra em forma de oportunidades perdidas. E aqui eu tenho uma coisa muito importante para te dizer, que se você não aprendeu nada disso antes, isso pode explicar até muita coisa, mas a partir do momento que você entende isto e continua no mesmo ciclo, isso deixa de ser falta de informação e passa a ser uma escolha dolorosa, talvez inconsciente, mas ainda assim uma escolha. E eu não te digo isso para te culpar, na verdade eu digo isso para você despertar, porque a educação financeira ela se aprende. Então você pode recomeçar do zero, você pode se reorganizar, você pode sair do caos, você pode construir uma vida financeira mais leve, com mais liberdade, com escolhas conscientes. E isso começa com uma consciência, começa com uma decisão, começa com um método. E o conselho que eu quero deixar aqui para você hoje é que o problema não é ganhar mais dinheiro. O problema é que as pessoas elas não aprenderam a administrar o que elas já ganham. Enquanto isso não muda, o salário ele aumenta e o sufoco ele continua. E a escola, ela pode até ter falhado em te ensinar sobre o dinheiro, mas a sua vida ela não precisa continuar pagando por isso. E você pode começar hoje, começar com mais consciência, com mais clareza, com organização e com decisões financeiras inteligentes. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve no canal, porque aqui eu falo sobre dinheiro de forma prática, real e sem complicação. E se você conhece alguém que está passando por um sufoco financeiro, já compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes tudo que ela precisa para mudar de vida é justamente ouvir a verdade certa no momento certo, porque educação financeira não é sobre fórmula, é sobre transformar a sua vida.